Então, talvez o legislador pudesse só ser um pouco mais específico, como talvez no Código de Processo Civil, mandar que o oficial, por 3 vezes, tentasse citar e certificasse isso, talvez só amarrasse um pouco, mas a única preocupação que há talvez seja nesse sentido, que fica muito a critério, fica muito dependente da certidão que o oficial der. E talvez ele não diligenciando o suficiente, aí houvesse a ofensa, a ampla defesa, digamos assim. Mas que há uma necessidade de se evitar essas artimanhas do réu e das vezes dos advogados, é o caso também que você citou aí, que é uma preocupação pertinente, mas que se deixar nas mãos dos advogados, nunca vai ter audiência. Se não deixar, se o advogado faltar, adiar sempre a audiência. É uma questão muito complicada. Eu tive um processo há um mês e pouco atrás, são quase 30 réus no processo. Vai prescrever, esse processo não vai terminar nunca. Porque a juiz devia desde o início ter desmembrado. Não desmembrou, o processo está seguindo com quase 30 réus. Sempre tem adiamento. Mas sempre vai ter um adiamento. Nesse último agora, um colega nosso bem conhecido, um advogado aqui, pediu o adiamento dizendo que ia se submetido a uma cirurgia. E a juíza olhou e disse, olha, diga ao seu advogado que eu só vou adiar a audiência hoje porque não tem defensor público. Porque senão eu exigi que ele trouxesse o comprovante da cirurgia. Enquanto foi noite, ele estava jantando comigo. Não tinha cirurgia alguma, evidentemente. Para matar a fome. Então, assim, se deixar nas mãos do advogado, a gente encontra buraco e artimanha para tudo para atrasar o processo, para poder prescrever. Então, se o legislador realmente não pensar em meios para evitar isso, aí a justiça nunca vai ser efetivada. Tá certo? Agora, o difícil é fazer esse balanceamento entre a necessidade de coibir esses abusos e, ao mesmo tempo, garantir a ampla defesa. Em relação a isso, a justiça pegando aqui a deixa, é um tema muito preocupante. Porque é interessante, professor Felipe, quando a gente encontra o estive no endereço tal e não encontrei o endereço tal. Aí, no mesmo processo, mais atrás, você encontrou não só a justiça e encontrou o sujeito naquele canto, naquela rua, naquele número. Não é? Esse é que é o risco. É esse o grande problema. Né? Existem alguns tumores que eles devem ser tirados, né? Sajados dali, para que evitem o empobrecimento da máquina judiciária. A verdade é essa. Sem dúvida, sem dúvida. Professor Felipe, à vontade. Parabéns pelo trabalho, Jorge. É um tema interessante, você, parabéns por vários debates aqui. Eu discordo plenamente de tudo que foi dito. Você vê a colocação do senador Cristóvão Buarque, é de boas intenções, mas de uma pureza, coitado, que o Brasil hoje, a palavra dessa é coitado, né? Aí você vê essa senadora, coitada também, Deus Salvado, né? Coitada, olha equivocadíssima. Ela disse que ele... Não, percebam que a senadora devia estar namorando, ela estava cheia de namorado, você botou botox, agora está jovem. Essa magra, eu vi na Veja. Você vê, aí Deus Salvado chega, confunde executor com mandante. E a história é diferente, você percebeu? Ali era diferente, era se o mandante tivesse sido, ela trocou o mandante pelo executor, disseram ela, até como é que pode? Diz isso, ela entendeu outra coisa. Condenaram o executor e inocentaram o mandante. Nada mais natural. Condenaram o executor, mas verificaram que o mandante não tinha sido ele. Não tinha sido ele. Agora, você condenar o mandante e absolver o executor que viram ela aí é complicado. Aí é complicado. Quer dizer, olha, ele mandou o João. Viram o João atirando e absolveram o João. Quer dizer, ela trocou, confundiu ali. Nitidamente, você vê, ela já outra colocação a colocação pueril do Cristóvão Buarque, ou condenou errado ou absolveu errado. Quer dizer, descobriu ou ficou louco, né? Ou condenou errado ou absolveu errado. Não acerte nada, né? Ter acordado de manhã para dizer esse tipo de coisa. Ou condenou errado ou absolveu errado. Isso é óbvio. Ou condenou, a condenação foi errada, a absolvição foi, isso é lógico. O caso ali é que compraram o júri. O homem rico, o coronel, comprou o jurado pobre. O problema é da forma de julgamento. Essa forma, cara. Agora, como é que... Eu discordo, Guilherme, eu acho que não. Eu acho que bota os juízes federais, vocês promotores jurados. Chame na sociedade só promotores jurados, vai ver esse júri como é. Quer dizer, você está entendendo? É a pessoa que está escolhendo, claro. Agora, porque o Brasil vai comentar, tem que ter todo mundo da sociedade, temos. Você tem uma sociedade mais igualitária, mas no Brasil você tem uma sociedade de gente miserável. E gente, quer dizer, aí você precisava ter uma outra conotação.
educação para você ter pessoas mais esclarecidas, participando do júri, que infelizmente tem pessoas que não têm condições, nem morais, nem de educação, para estar ali naquela oportunidade de extrema Principalmente relevância. intelectual. É intelectual, de extrema relevância para a comunidade. Ah, mas isso aí é preconceituoso, sem dúvida, porque aí tem que se ter, é uma questão de julgamento, quer dizer, tem que se ter, é uma posição de elite, né? Uma posição de elite. Quer dizer, então ali tem que se ver. Eu acho, olha, um colega meu, um grande advogado, pegou 300 quilômetros agora, estava nos Estados Unidos, pegou uma velocidade imensa no carro. Essas motos hoje é tudo 270, 300 quilômetros, inclusive os colegas nossos, os promotores, tem vários colegas meus, gente assim que não tem o que fazer, não anda de moto 300 quilômetros. Aí a polícia foi lá, pegou o rapaz. Ele quis ser condenado. Ele dizendo, olha, como é que eu... Porque eu não tinha dúvida, houve processo, em 24 horas você está vendo o processo. Ele foi multado e tal. Aí o que acontece? Se ele fosse condenado, ele podia ir para os Estados Unidos. Ele tinha, eu acho que tem 38, 39 anos, 40 anos, um filho, um rapaz ainda, apesar de já era meio jovem, hoje tem 40 anos aí. E tinha um rapaz, o filho dele tinha 17 anos, estava fazendo relações internacionais em Yale. E é um advogado bem sucedido lá de Pernambuco, pagou a escola americana para o filho foi fazer relações internacionais em Yale. E aí ele ficou preocupado porque não queria deixar de ir aos Estados Unidos para visitar o filho. Né? Aí rapidamente o processo andou, ele foi condenado, ele pagou a multa, reconheceu o erro. Isso é que não há no Brasil. Isso no Brasil não há. Por quê? Porque você precisa de uma discussão profunda, como eu digo que eu discordo. Porque, por exemplo, você falou em princípio da proporcionalidade. Tem coisa mais vazia do que o princípio da proporcionalidade. O que diabo é o princípio da proporcionalidade? A proporcionalidade é a proporcionalidade de quem manda, rapaz. Aí o juiz justiceiro, o promotor tem que ter, às vezes, o papel dele para fazer a investigação. Aí os advogados também, quer dizer, aqui com todo respeito à nossa profissão, mas às vezes tem um papel de ser o esperto, de atrasar processo, porque ninguém respeita a lei, está entendendo? A própria lei também questionava demais, porque essa lei de sonegação fiscal que nos envolve a classe alta, a classe média alta, os altos estatutos sociais são um absurdo, uns impostos absurdos, né? Não é investir dinheiro, a legislação eleitoral louca, porque qual é o empresário que não vai investir no político? E investe para quê? Para a redenção do Brasil? Investe para poder ter direito, para as administrações participar das transações comerciais, a empresa vive disso. Agora, olha, a gente, só o que eu digo a você, a reforma do processo penal, tem que reformar, por exemplo, citação por AR, a citação não é por AR. Entenda, eu tenho endereço certo. Eu tenho meu endereço, não é responsabilidade minha ter meu endereço, não. É verdade. A responsabilidade minha. Se chegar uma AR lá em casa para citação, não, porque ele fugiu, ele foi embora. Ora, azar meu! Eu sou citado, o processo corre, sou condenado e se aparecer é preso, porque era para ter dito as autoridades, não estava mais morando naquele endereço. Essa citação pessoal, com todo respeito, essa citação pessoal não deve nem existir. A citação é por AR, porque a obrigação é minha ter meu endereço. Para que a citação pessoal? A citação por AR. Você não tem seu endereço, se você for embora, você avisa, não aplica as autoridades. Da Receita que mudou de endereço. Isso é uma obrigação nossa. Agora a verdade é essa. O ideal, doutor, sabe o que era bom? Era no dia que, como na Europa, nos Estados Unidos, quando você erra, você vai dizer, Guilherme, mas fiz uma besteira. Eles cometiam um crime. E aí foi processado. Como é que eu pago isso aí? Pronto, ok. Você, fácil não, você vai ter uma multa. Vai pagar a multa, pronto, fui condenado, paguei a multa, eu continuo minha vida. E o processo rápido. Agora a verdade não é essa. Fui processado, vou contratar advogado, aí fica os advogados mais bandidos que os clientes, iludindo, né? Vamos dar um jeitinho aqui, não tem jeitinho nenhum. Aí fica os promotores lutando para acabar o jeitinho, e o juiz, e a situação é essa. A verdade é essa. E fica, né, vamos adiar aqui, não adia. Não adia, você vê, eu peguei um advogado que ele adiou 5 vezes a audiência. Eu disse, como é que esse diabo vai adiar de novo essa audiência? Aí você vê, ele é expert em adiar a audiência. Quer dizer, o advogado não é expert em saber direito, em dizer, olha, você se confesse que é melhor e tal. Não é mostrar o direito, né? Não é mostrar o direito. Dizer, doutor promotor, olha, o senhor, vamos conversar aqui, ele vai confessar, agora eu quero o seguinte, atenuante da confissão e tal, se falhar eu vou em cima. Quer dizer,